crianças, vamos para a quarta resolução de geografia. Tudo bem com vocês? Fiquem atentos aos nossos agendamentos comunicados na Agenda Edu, porque esses dias a coordenação vai mandar um roteiro de estudo para vocês do capítulo 1, tá certo? De todas as disciplinas, para estudar o capítulo 1, ok? Então fiquem atentos aos comunicados. Nós estamos trabalhando percepção do ambiente em que vivemos. Descrevemos os espaços, né? Descrevemos espaços. Então, vamos dar uma olhada na atividade proposta, que foram atividades do FA, certo? No FA, nós estamos trabalhando aí com visão, né? Tipos de visão. Visão horizontal, oblíqua e vertical. Aqui nós temos um modelo de uma sala de aula. A primeira visão que se tem é uma visão vertical. Por que vertical? Porque é uma visão que você está vendo como se fosse do teto, né? E a oblíqua é como se você estivesse vendo as laterais, certo? Ver lateral e ver a parte de cima como se estivesse vendo do segundo andar, né? Ver alguns detalhes a mais, certo? Então, baseado no que vocês observaram na gravura, vocês vão responder, dependendo da posição, né? Tá perguntando. Escolha um objeto, por exemplo, uma caixa de sapato, depois com a ajuda de um adulto, vocês estão fazendo atividade em casa, perceba a diferença ao observá-lo na visão vertical, é como se fosse de cima, né? E na horizontal, que é pegando uma visão mais de cima, mas como se fosse do segundo andar, não tão muito em cima, porque dá para você ver alguma coisa de lateralidade, certo? Por fim, registra a diferença no espaço a seguir. Então, dependendo do ângulo, você terá uma visão diferente do objeto que você está vendo, né? Então, se você vai depender de onde você está, a sua observação, tá certo? Então, essa resposta aí vocês vão pessoal, tá certo? Mas, dependendo do ângulo que você está, aí vai ser a sua visão, a visão que você vai ter, ok? Essa foi a página 101 do FA. Ainda sobre visão, nós vamos ver a página 102. Nós temos aí o desenho de 3 carros. Um de frente, que é a visão horizontal, né? Tá? A visão do chão. Uma visão de cima e de lado, que nós chamamos de visão oblíqua, certo? Então, você tem a visão de cima e de lateral, né? E uma visão mais para cima mesmo, né? Aí é o quê? De cima para baixo é a visão vertical, certo? Então, preencha os espaços vazios. Se o objeto for visto de frente, a visão é o quê? Frontal, né? Que é essa daqui, de frente, frontal, ou horizontal, que é uma visão do chão, né? Que você vê do chão. Se o objeto for visto de cima e de lado, como eu falei de lateralidade, de lados, né? A visão é oblíqua, né? Que é desse segundo carro aqui. E se ele for visto de cima, a visão é vertical. Na explicação que eu fiz, eu já praticamente dei a resposta, né? Esse desenho aqui no livro de vocês está em cima e em seguida vem as perguntas. Para facilitar a correção, eu organizei dessa forma aqui, mas é só vocês acompanharem a questão. Primeiro vem o desenho, em seguida as perguntas, tá certo? Vou continuar agora, mas na página, ainda na mesma página, na página 102, a terceira questão. Só que na terceira questão, vocês vão escolher um objeto de casa, né, da sua casa, e vai representar esse objeto nas 3 visões estudadas, que é a visão vertical, que é a visão de cima, a frontal, né, que é a horizontal, e a oblíqua, do jeito da forma que foi explicado na questão anterior, ok? Então, essa resposta aí
vocês com certeza fizeram, é pessoal. Eu coloquei um mapa aqui, porque nessa atividade a seguir a gente vai trabalhar falando de legenda. Então, o que é uma legenda? Legenda são esses símbolos aqui, certo? Esses símbolos aqui que fazem parte de um mapa. Então, esses elementos aqui, esses símbolos aqui, eles compõem um mapa. E esse mapa aqui, ele foi feito de uma visão, o quê? Vertical, como se fosse em cima dentro de um avião, não é isso? Então, vamos dar... Isso aqui, gente, é só questão de explicação, tá certo? Os símbolos usados, né, para representar a vegetação, as casas, toda vida que for fazer um mapa, procurar usar símbolos para identificar os elementos que compõem o mapa, certo? No caso, esse mapa aí é um mapa de um bairro, né? Que nós estudamos os 3 tipos de bairro na aula anterior. E mais pra frente a gente vai fazer correção referente a isso. Então, tem assim, a legenda é muito importante para a leitura dos mapas, indicando e explicando os elementos que estão representados, foi o que eu mostrei nesse instante, né? Observe as imagens a seguir e crie uma legenda para cada um deles. Então, nós temos aqui na primeira página, em cima, um exemplo, certo? Aqui, ó, o símbolo aqui representa um carro. Esse quadrado aqui já está diferente daquele lá. Esse quadradinho verde representa a árvore. Esse quadrado maior representa a garagem. Então, o símbolo, quem vai criar são vocês. Não necessariamente igual o que eu fiz ali. Ali é só uma representação. Na mesma página, vocês vão observar o desenho e vão criar a legenda de vocês. Esses pontos aqui, essas partes aqui, seria uma casa. Então, você vai fazer como que você vai representar a casa? Essa parte aqui, verde aqui, seria o quê? Seria a vegetação. Como que você vai representar a vegetação? Como que você vai representar as ruas? Né? Como que você vai representar os carros? Então, essa legenda aqui você vai fazer do seu jeito. É uma resposta também pessoal, mas tem que ter base no que está sendo explicado, certo? Vamos para a página 104 também. Da mesma forma, você vai criar. Aqui tem o desenho. Em cima do desenho, você vai criar a sua legenda, certo? Então, vocês vão criar 2 legendas nessa página 104. Essa aqui é a página, o desenho de cima, e esse aqui é o desenho de baixo. Na página do livro está um abaixo do outro, mas por questão para a gente ganhar mais espaço, ficar tudo numa página só, eu coloquei desse jeito, sendo que esse aqui é o de cima e esse aqui é o de baixo. Observa os desenhos e faz a sua legenda, os seus símbolos que estão no mapa, tá certo? Então, gente, a parte de FA nós concluímos, mas eu fiz também, passei uma atividade no caderno relacionado ao bairro, né? Que nós trabalhamos mais detalhes sobre o bairro. Vocês observaram bem direitinho, responderam conforme o que eu perguntei, pois agora nós vamos responder, certo? A primeira questão, quem perguntando, o que você entende por espaço geográfico? Né? Na aula eu defini e estou aqui com a correção. Espaço é um espaço organizado pela sociedade, nós fazemos parte da sociedade. Trata-se de um espaço na qual os grupos humanos interagem com recursos naturais. Naquela aula eu apresentei o quê? Uma pracinha com casas nos lados, né? Parques com água, entendeu? As pessoas em volta. Então, apropriado e produzido pelo homem por meio de transformações impostas ao espaço natural. Então, o homem transforma esse espaço, né, natural, certo? Então, é um espaço natural, um espaço que supostamente era natural, mas que passou por transformações pelo homem, né? Foram construídos pracinha, foram construídos
casa em volta, né? Então, houve uma transformação. O homem colocou elementos que nós chamamos elementos culturais. Lembram que elementos culturais são os elementos feitos pelo homem, tudo que o homem faz é considerado elemento natural. Então, vamos lá agora para a segunda questão. Como se chama a parte da cidade onde podemos encontrar casas, escolas e padarias? Então, são chamados de quê? Bairro, né? Como se chama a parte da cidade onde podemos encontrar casas, escolas, padarias, são o bairro. O nosso estado, ele tem a cidade, que a nossa cidade é Fortaleza, o nosso estado é Ceará, e quem compõe a nossa cidade são os bairros, né? Então, nós temos vários bairros na nossa cidade. Quais são os tipos de bairro? Então, gente, tá aqui. Segunda questão, acabei de responder. Os tipos de bairro são 3. Quais são os tipos de bairro? São os residenciais, onde a maior parte são residências, né? Mas existe alguns comércios, poucos, mercearias, padarias, como foi visto na questão número 2, né? Que vocês viram que tinha algo relacionado a comércio, mas pouca coisa, né? E os comerciais são onde existem muitos estabelecimentos comerciais, né? Onde compramos e vendemos. Então, comerciais, o que predomina são o comércio, né? As lojas, as lanchonetes, tudo relacionado ao comércio, tá? E existe também os bairros industriais, é onde há muitas fábricas que produzem roupas, alimentos, materiais de construção e artigo em geral. Então, existem nós trabalhamos 3 tipos de bairros, que foram os bairros residenciais, os bairros comerciais e industriais. Os residenciais predominam as residências. O comercial, o comércio, né, predomina, onde tem muito pontos de venda, né, onde compramos e vendemos. E os industriais são o que predomina as indústrias, certo? Os bairros que ficam mais afastados do centro são chamados de periferias ou subúrbios, certo? Então, os bairros que ficam afastados do centro são chamados de periferia ou subúrbio. A quarta questão. Na quinta questão, está perguntando, é uma pergunta pessoal. Qual o nome do bairro onde você mora, certo? Então, a quinta é perguntando o bairro que você mora e a sexta é para você pesquisar sobre o bairro. Eu fiz uma pesquisa porque eu moro no Álvaro N. Então, tá aqui o Álvaro N, é esse senhor aqui, representado por ele. Eu coloquei, né? O nome do bairro é inspirado no ex-prefeito de Fortaleza, Álvaro N., que comandou a cidade entre 1928 e 1930, e depois, novamente, né, ele veio novamente de 1934 a 1936, certo? Então, eu fiz a minha pesquisa, e você pesquisou sobre o bairro onde você mora? Você sabe? A quinta questão é perguntando o nome do seu bairro, e a sexta questão é para você pesquisar sobre o bairro que você mora, né? Fazer uma pesquisa. Gente, aqui nós falamos sobre espaços geográficos, nós falamos sobre o mapa, mas também na aula de quinta-feira passada eu falei que ele, além do mapa, nós poderia ser representado pelo globo terrestre. Tá aqui as crianças estudando o globo terrestre, na oportunidade de viver esse momento, né? De conhecer, de manusear o globo terrestre. Vocês vão ter essa oportunidade quando nós retornarmos. Espero que vocês estejam
realizando nossas atividades com pontualidade, acompanhando os nossos agendamentos. Fiquem atentos o comunicado nas nossa plataforma, na nossa agenda, tá certo? Beijo e até a próxima.